Você que é torcedor apaixonado pelo Verdão, já chega deixando o like, ativando as notificações e se inscrevendo no canal, porque o que vamos revelar agora pode mudar totalmente os rumos do Palmeiras. Uma reviravolta silenciosa está em curso nos bastidores da academia de futebol, e você precisa saber de cada detalhe. A situação é delicada, tensa e cheia de peças que não se encaixam, ainda. Mas quando elas se juntarem, o cenário pode ser explosivo. Tudo indica que uma era vitoriosa pode estar chegando ao fim, ou talvez, se transformando em algo muito maior. Seria esse o princípio do fim? Ou o prenúncio de um novo capítulo épico? Fique até o final e tire suas próprias conclusões. A contagem regressiva já começou. Nada menos do que bombástico. Um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo brasileiro, Mauro Betting, trouxe à tona uma análise que ecoou como um trovão nos bastidores do Palmeiras. Em vídeo publicado pela TV Estadão, o comentarista analisou friamente a situação atual de Abel Ferreira e levantou uma possibilidade que, até pouco tempo atrás, parecia impensável: o fim de ciclo do treinador português no comando do Verdão. Com palavras cuidadosas, mas repletas de peso, Betting sugeriu que o ciclo vitorioso pode estar se desgastando diante de resultados irregulares e pressões internas cada vez mais latentes. A bomba foi jogada, e ninguém ficou indiferente. Não é segredo que o Palmeiras vive um momento de transição profunda, especialmente dentro de campo. A saída de jogadores importantes, a reformulação ofensiva e os problemas pontuais de rendimento vêm cobrando um preço. E talvez, para um técnico tão exigente como Abel Ferreira, esse cenário esteja se tornando cada vez mais difícil de suportar. Nos bastidores, fala-se em desgaste. Nas entrelinhas, fala-se em impaciência. E entre a torcida, surge a pergunta que até dói de formular: Abel estaria preparando sua despedida silenciosa? O ambiente, outrora inabalável, agora parece cercado por névoas de incerteza e especulações cada vez mais inquietantes. E como se tudo isso não bastasse, o principal reforço ofensivo da temporada vive uma das piores fases de sua curta carreira. Vitor Roque, contratado a peso de ouro por nada menos que 25 milhões de euros, não consegue desencantar. 10 jogos seguidos sem marcar. 3 gols em 25 partidas. Números que fariam qualquer atacante sentir o peso da camisa, mas para um jovem como Roque, essa pressão parece ter se transformado em uma âncora. O próprio Abel admitiu: o jogador parece atuar com 50 quilogramas nas costas. Uma frase que escancarou a frustração do treinador e levantou ainda mais dúvidas sobre o planejamento ofensivo do clube. A decisão de manter Roque como titular contra o Atlético Mineiro, mesmo com jejum, só ocorreu porque Flaco Lopes levou o terceiro cartão amarelo, após uma reação exaltada em campo. E esse detalhe, que à primeira vista pode parecer trivial, na verdade é sintomático. O ataque do Palmeiras hoje parece um quebra-cabeça desmontado, em que as peças não se encaixam. Estevão foi embora, Breno Lopes também saiu, e quem ficou parece ainda não ter assumido o protagonismo. Nos corredores internos do clube, a palavra reformulação é repetida com frequência. Mas será que essa reformulação não estaria afetando até mesmo o equilíbrio emocional do elenco? Enquanto isso, outro nome importante do atual elenco vive uma situação de impasse nos bastidores. Joaquim Piquerez, o lateral esquerdo mais regular dos últimos anos no Verdão, segue sendo alvo de interesse da Europa, com a Juventus demonstrando forte apetite. O Palmeiras, porém, decidiu manter o jogador nesta janela, ao menos por enquanto. O problema é que, embora o contrato vá até o fim de 2026, as conversas para renovação estão completamente travadas. O clube aposta na boa relação entre o uruguaio e Abel Ferreira para segurar o jogador. Mas se Abel sair, será que Piquerez ainda terá motivos para ficar? A ligação entre esses dois personagens pode ser mais decisiva do que se imagina. Desde 2021 no Palmeiras, Piquerez já disputou 195 jogos, marcou 16 gols, deu 16 assistências e foi convocado diversas vezes para a seleção uruguaia. Seu desempenho no Mundial de Clubes ainda é lembrado com entusiasmo pelos torcedores. Mas no futebol, passado não garante futuro. E o futuro de Piquerez está, neste momento, coberto por uma nuvem densa de dúvidas. O que o segura é o projeto esportivo e a presença de Abel. Sem esses dois fatores, a permanência se torna muito mais incerta. A janela europeia segue aberta, e o silêncio entre o staff do jogador e a diretoria soa cada vez mais alto nos corredores da academia. Se por um lado há peças fundamentais tentando ser mantidas, por outro há talentos formados no clube que tomam rumos inesperados. Danilo, cria da base alviverde, multicampeão com a camisa do Verdão e idolatrado por boa parte da torcida, acaba de ser anunciado como reforço oficial do Botafogo. Após passagem sólida pelo Nottingham Forest,
o volante retorna ao Brasil para atuar no projeto ambicioso de John Testor. O acordo foi facilitado por ser entre clubes da Eagle Futebol. E assim, um nome que poderia voltar ao Palmeiras em caso de necessidade, agora defenderá um dos principais rivais na briga pelo título. Mais um capítulo imprevisível nessa novela verde. O meio-campo do Palmeiras, inclusive, pode passar por uma nova mudança em breve. Richard Rios, que se tornou peça-chave para Abel Ferreira, recebeu propostas da Roma e do Zenit. O colombiano já manifestou o desejo de jogar na Itália, e a Roma chegou a oferecer 30 milhões de euros com bônus. Mas o Palmeiras quer o valor de forma fixa. O impasse permanece, mas o clube já começa a agir nos bastidores. De acordo com a apuração do site Estadão, o Verdão já iniciou movimentos silenciosos nos bastidores e passou a monitorar com atenção o volante uruguaio Fabrício Dias, atualmente defendendo o Al Gharafa, do Catar. Trata-se de um nome jovem, com apenas 22 anos, mas que já carrega uma trajetória consistente no futebol sul-americano. Dias é conhecido por sua técnica apurada, visão de jogo diferenciada e, acima de tudo, personalidade em campo, algo que Abel Ferreira considera essencial para atletas que desejam vestir a pesada camisa do Palmeiras. O interesse do clube paulista não surgiu por acaso. O jogador é visto como um substituto ideal para Richard Rios, caso a transferência do colombiano para a Europa se concretize. A diretoria palmeirense sabe que o assédio europeu sobre Rios é real e crescente. Roma e Zenit já formalizaram propostas tentadoras, e o desejo do jogador de atuar no futebol italiano adiciona uma camada extra de urgência à situação. A Roma chegou a oferecer até 30 milhões de euros em bônus por Rios, mas o Palmeiras insiste em receber esse valor de forma fixa, sem variáveis ou condicionantes. Enquanto as conversas seguem em ritmo acelerado, o clube do Catar já sinalizou que está disposto a negociar Fabrício Dias, mas não por qualquer valor. A pedida inicial gira em torno de 10 milhões de dólares, aproximadamente 55,6 milhões de reais, o que coloca o Verdão diante de uma decisão estratégica. Fabrício Dias ganhou notoriedade ao se destacar no Sul-Americano Sub-20, onde foi capitão da seleção uruguaia e chamou a atenção de gigantes do continente. Na ocasião, clubes brasileiros e argentinos chegaram a consultar seu staff, mas o atleta preferiu seguir um caminho menos convencional, aceitando uma proposta financeira robusta do futebol catarí. Agora, com uma possível volta ao cenário sul-americano ou até uma ponte para a Europa, Dias se apresenta como uma oportunidade rara de mercado. Internamente, sua contratação é vista como uma aposta segura, jovem, mas já maduro, promissor, mas com rodagem suficiente para aguentar a pressão da titularidade imediata no Allianz Parque. Além disso, o estilo de jogo de Fabrício Dias encaixa perfeitamente no esquema tático de Abel Ferreira. Com boa saída de bola, intensidade na marcação e capacidade de distribuir o jogo com qualidade, ele seria uma reposição natural para o papel que Richard Rios exerce hoje. O treinador, inclusive, já deu o sinal verde para que a diretoria avance nas tratativas, desde que a saída do colombiano seja concretizada nas próximas semanas. Com a janela de transferências ainda aberta e muitas movimentações acontecendo nos bastidores, tudo pode mudar de uma hora para outra. O torcedor palmeirense deve se preparar, porque esse é apenas o começo de um tabuleiro que promete muitas reviravoltas. Fabrício Dias tem apenas 22 anos e foi um dos destaques do último Sul-Americano Sub-20. Vários clubes da América do Sul tentaram sua contratação, mas ele optou por ir ao Catar. Agora, com o mercado europeu e brasileiro atentos, o jogador pode estar próximo de um novo desafio. O Palmeiras já fez consultas ao staff do atleta, e os valores giram em torno de 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais. O clube catarí aceita negociar, e Abel Ferreira aprova o perfil do jogador. Mas tudo ainda depende da venda de Rios. O tabuleiro está montado. A qualquer momento, uma peça pode ser movida e transformar o jogo por completo. No meio de tantas decisões cruciais, a pergunta que não quer calar volta à tona com ainda mais força: qual será o próximo passo de Abel Ferreira? O treinador já falou em diversas entrevistas sobre cansaço, saudade da família e o desejo de viver novos desafios. Ao mesmo tempo, também já reafirmou seu amor pelo Palmeiras e pela torcida. O dilema é real. O ambiente, mais instável do que nunca. Enquanto o time oscila dentro de campo, os bastidores fervem com articulações silenciosas. Quem observa com atenção percebe: algo muito grande está para acontecer. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas o relógio já começou a correr. Portanto, torcedor alviverde, este é o momento de se manter mais atento do que nunca. As peças do quebra-cabeça estão se movendo, e os próximos dias prometem ser decisivos para o futuro do Verdão. O fim de um ciclo. A chegada de um novo líder. A reformulação de um elenco.
ou a consolidação de um novo projeto vencedor. Tudo está em aberto. E como sempre, você vai acompanhar cada passo dessa história aqui, com a gente. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Porque o que vem por aí pode surpreender até os mais céticos. Fique ligado!